Oração ao Pai Nosso. Agora, vamos nos concentrar para rezar o Pai Nosso. Nesta reza, não devemos apenas repetir as palavras, pois temos que aprender a refletir sobre o que estamos pedindo a Deus. Cristo nos ensina, nos 4 evangelhos, que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Então, vamos repetir em segunda voz os trechos principais, ao comando de quem ora, e pensar sobre os comentários, para que possamos, além de rezar, levar a fé à nossa alma e nos alimentar espiritualmente da palavra que está nas Escrituras. O grande desafio desta forma de rezar é pôr em prática o ensinamento de Cristo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, rezaremos com palavras ditas no mundo da matéria, passando ao silêncio, com respiração profunda, para que nossos espíritos se alimentem do sentido espiritual que tem as palavras. Aquele que reza com pressa e sem concentração não consegue alimentar seu espírito. Por isso, reze com fé. Assim você aprenderá a alimentar o seu espírito. Repita: Pai Nosso que estais nos céus. Agora, faça silêncio e sinta a palavra, a fim de que nossos espíritos se sirvam do alimento contido nesta oração, ensinada por Cristo. Pense no significado de Pai, no sentido de que somos todos filhos do Deus único e que depois de mortos somos todos irmãos. Pense em céus, no plural, e no reino dos céus, o mais alto de todos os céus. Repita: santificado seja o vosso nome. Pense no significado da palavra santificado. Santificado quer dizer separado, com sentido de acima, superior. Por isso não devemos pronunciar o santo nome em vão, mas somente com respeito e propósito de fé e alimento espiritual, como estamos fazendo agora. Repita: venha a nós o vosso reino. Pense no significado de reino, como sendo o reino dos céus, o mais alto de todos os céus. E pense no nosso reino, além do reino físico dos homens encarnados, há também o reino dos espíritos, que mesmo desencarnados, ainda ficaram presos ao mundo das formas, aos valores terrenos, e que precisam de nossa ajuda. Por isso Cristo pode fazer com que o Pai mande o seu reino celestial, o plano superior, aos reinos espirituais inferiores. Temos que lembrar da passagem descrita no Evangelho de Mateus 22, 23 a 31, quando Cristo foi testado pelos saduceus, que lhe propuseram uma questão de entendimento celestial. A mulher se casou com um homem. Este homem morreu. Casou-se com o irmão deste homem, que também morreu. Ao final, casou-se com os 7 irmãos, e todos, inclusive ela, morreram. Perguntaram a Cristo: qual deles será o marido dela nos céus? Cristo disse: no céu, ninguém será marido dela, porque todos serão como os anjos de Deus no céu. Todos são irmãos. Portanto, temos que pensar na vinda deste reino celestial superior, onde todos são irmãos, clareando os irmãos menores que ainda estão presos ao mundo das formas em parentescos, avós, etc. Temos que pedir que se dirijam ao céu de Cristo, onde todos são irmãos. Repita: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pense: agora Cristo pede que a compreensão do Pai chegue à terra, ao mundo dos encarnados, dando a nós a verdadeira compreensão, tirando as vendas que nos impedem de passar nos testes espirituais que nos desviam do caminho de Cristo. Repita: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pense: não é o alimento material que devemos agradecer a Cristo, mas também o alimento espiritual, que é a palavra de Cristo. Devemos ter em mente que todos os espíritos devem aprender a alimentar-se da palavra, conforme Cristo ensina. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto,
Devemos agora receber como alimento espiritual esta oração, para que, depois de desencarnados, nos alimentemos da palavra divina, desprendendo-nos totalmente da terra e de seus banquetes materiais. Repita: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pense: para alcançarmos a salvação, devemos perdoar as pessoas e não guardar mágoas no coração. Devemos ter o coração leve e dentro dele somente a Deus, pois devemos amar a Deus sobre todas as coisas, não deixando espaço para nada de negativo dentro do coração. Vamos jogar todas as emoções negativas para fora do coração. Repita: e não nos deixeis cair em tentação. Pense: o que é cair em tentação? O próprio Cristo foi tentado 40 dias no deserto, antes de iniciar sua missão. Nós também somos testados, e a causa de nossos sofrimentos vem das reprovações nos testes a que somos submetidos. Temos vários exemplos de testes, principalmente na área do amor, dos negócios e da honestidade. Quem não passa no teste acaba colhendo o mal. E como Cristo nos ensina a passar nos testes? É simples. Está em Lucas 11:13. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Usando esta forma de pensamento, fica fácil não cair em tentação. Em caso de dúvida, pense: eu indicaria isso ou essa pessoa para meu filho ou minha filha? Se você não indicaria, não faça. Para não cair em tentação e colher o mal, peça a Cristo para tirar as vendas que impedem de fazer a escolha certa. Repita: mas livrai-nos do mal. Pense no sentido de Deus mandar uma chance, uma luz, para nos livrar do mal, por não termos passado em algum teste divino. Devemos ter consciência de que Deus mandará novos testes para que possamos nos livrar do mal. Temos que ter força de espírito para passarmos nos testes, sejam eles amorosos, empresariais, familiares ou de força interior, no combate às trevas internas, como depressão, preguiça e desânimo. Repita: amém. Pense: amém significa a tradução para o latim do som universal. Om-mi, eco da explosão do universo. Sinta sua alma, seu espírito, seu universo crescendo cada vez mais em felicidade e fartura deste alimento espiritual. Se você gostou desta oração, compartilhe com quem está precisando deixar a alma mais leve e se conectar com Deus. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e também deixe o seu comentário. Vamos gostar de conhecer você.